Amém. Amém. Seja sobre nós a graça do Senhor, que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos refletir na palavra do nosso Deus. A sua palavra no livro, na epístola que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17. Quero ler apenas esse versículo com os irmãos, Gálatas 6, 17, que nos diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos refletir nesta manhã sobre as marcas do verdadeiro cristão. O que caracteriza o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão? O que isso significa para nós? O que isso significa para mim, para você? Eu quero começar fazendo uma pergunta. Como você compra um produto? Você compra o produto pela marca ou pelo preço? Como você compra este produto? Vamos ver aí. Alguns produtos você pode analisar e pode observar. Pela marca. Leite Ninho, famoso, né? Você vai comprar, você vai olhando a marca, vai vendo as qualidades. Dizem que o Ninho supera, não sei. Nike, tem um tênis Nike, tenho isso, tal. Não, o meu é Adidas, é capa, é assim por diante. E aí, como é que você faz? Você compra pela marca ou pelo preço? Mas tem aqueles que gostam da promoção, ou vão naquelas lojas que você compra o produto que está mais barato, esse está baratinho, né? Às vezes eu vou com a esposa no supermercado e ela vai lá, olha, amor, está na promoção. Você já observou que às vezes se compra na promoção só porque está na promoção, não é porque precisa? É porque está baratinho? Você vai lá ver o produto e vai comprando, porque está baratinho. Chega em casa, por que eu comprei? Nem precisa. Mas você comprou porque tem um menor preço. Agora observe um pouquinho, sem fazer promoção ou propaganda de um e de outro. Observe. Você compra um tênis de marca, por exemplo, e você usa e abusa e não termina. Mas você compra aquela roupa na promoção que você comprou. Você usa uma vez, quando lava, perdeu a graça. Usa 2 vezes, 3 vezes, pronto, já. Mas era tão baratinho. Mas você vai ter que comprar 1, 2, 3, 4 vezes para usar. Não é verdade? É assim que acontece. Então você tem que escolher. O que você faz? Você compra uma marca boa e você tem mais o produto por algum tempo? Por mais tempo? Ou você compra um produto que você usa hoje, amanhã é descartável? E você está sempre buscando uma roupa nova porque aquela que você comprou já descorou, desbotou, né? Que chamam, já não tem graça. Bom, vamos analisar aí por diante. Destacamos essas marcas para você observar, mas Paulo fala de uma marca diferente. Ele não está se referindo a Ninho, a Nike, a essas coisas, não. Paulo está falando de uma marca que deixou nele cicatrizes. Cicatrizes sofridas em perseguições, em lutas. Falavam mais alto do que as marcas da circuncisão que os judaizantes queriam impor. Os irmãos observam que a epístola de Paulo aos Gálatas trabalha com essa questão de Paulo mostrando o poder da graça sobrepondo ao poder da lei. Paulo diz que nós fomos livres pela graça, não estamos mais presos à letra, à lei. E os judaizantes continuavam mostrando aos cristãos que a circuncisão era importante, deveria continuar na vida dos novos decididos.
Paulo também destaca que em seu corpo físico, ele trazia as marcas do seu sofrimento por amor a Cristo. Essas marcas estavam muito mais profundas na sua vida. Ele podia provar ao mundo que ele verdadeiramente pertencia a Jesus. Paulo está dizendo que estas marcas que trazia no seu corpo eram marcas que o identificavam com Cristo. Não se trata aqui em questão do sofrimento em si, mas Paulo, ele deixa para nós uma grande lição. Ele se orgulha das marcas que carrega no corpo, marcas feitas pela sua identificação com Cristo Jesus, com a sua vida diante do Senhor. Foram marcas que ele adquiriu fazendo a vontade de Deus. Foram marcas pesadas, foram marcas grandes, cruéis, mas que ele sofreu através de uma entrega total, de uma rendição incondicional a Cristo Jesus. Quando ele diz, eu estou crucificado com Cristo, está dizendo, eu estou identificado com aquilo que Cristo quer de mim. Marcas que identificam um servo fiel. Marcas não só na carne, mas marcas que estavam impregnadas na sua alma, no seu íntimo, no seu ser. Toda a vida e ministério de Paulo refletiam essas marcas mostrando a intensidade e o ardor do seu ministério, a entrega do seu ministério. E são estas marcas que identificam o verdadeiro cristão. São essas marcas que mostram se nós somos meramente religiosos ou se nós somos verdadeiramente discípulos, que há uma diferença muito grande. A palavra cristão hoje não tem o mesmo significado do primeiro século. Hoje a palavra discípulo, que muitas vezes também foi vulgarizada, mas elas identificam muito mais o cristão de hoje, porque o discípulo é um aprendiz, é aquele que está aos pés do Senhor, buscando a cada dia descobrir coisa nova. Não se conforma com o que é. Tem muita gente que se conforma com aquilo que aprendeu ao longo da vida, se conforma com o fato de ter uma longa experiência na vida cristã, uma longa experiência religiosa. Eu tenho muitos anos de vida cristã. O irmão que tem 2 anos, 3 anos de vida cristã quer me dar lição. Eu que tenho tantos anos de vida cristã. Isso não é glória. Você pode ter 300 anos de vida cristã, mas se a sua vida não esteve no altar do Senhor, se a sua vida não foi consagrada a Deus, se a sua vida não foi rendida aos pés do Senhor, todo o seu tempo de vida cristã é inútil. Perde o sentido, perde a razão de ser. Se você não tem uma noção exata do que significa ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente, toda a sua experiência religiosa se torna inútil. Ah, mas eu sou pastor, eu sou um líder na igreja, eu sou não sei mais o que lá, você pode ser o que você quiser. Mas se você não está identificado com Cristo, sua vida é inútil. Então, cada dia nós somos desafiados a uma experiência com Deus, nós somos desafiados a nos prostrar diante do Senhor, nós somos desafiados a dizer, Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade, porque aquilo que você fez ontem não serve para hoje. O que você fizer hoje já vai ser experiência para amanhã, mas não vai substituir a sua experiência de amanhã. Então, buscando refletir nesse texto, eu destaquei algumas marcas que são imprescindíveis ao verdadeiro cristão. E a primeira marca que eu destaquei aqui é o começo de tudo, é a conversão. Porque muita gente confunde conversão com adesão. Não é a mesma coisa. Há muitas pessoas que aderem ao cristianismo, mas não se convertem a Cristo. Quando Constantino, lá no Império Romano, aderiu ao cristianismo, não foi porque ele se converteu a Cristo, não.
mas é porque era conveniente, naquela época, adotar o cristianismo como a religião oficial do Estado, uma vez que o cristianismo estava crescendo, e o paganismo caindo, e o Império Romano fragilizado. Então foi interessante para ele aderir ao cristianismo e adotar como religião oficial. Mas eu pergunto, Constantino se converteu a Cristo? Não. Continuou religioso. Há muitas pessoas em nossas igrejas que estão presentes na igreja porque acham interessante, porque o louvor é muito bonito, porque o pastor ora por mim, porque quando eu oro os meus problemas são resolvidos, porque ele orou por cura e eu fui curado, porque... Por quê? Mas pergunta, e você teve uma experiência pessoal com Jesus? O que é isso? Muita gente nem entende. Quando Jesus voltar a esse mundo, ele não vem buscar a primeira igreja batista em São Sebastião. Ele vem buscar a sua igreja. Crentes espalhados em todo este mundo, salvos em Cristo, espalhados pelas mais diferentes igrejas, onde você nem espera. Vai ter um remido por Cristo Jesus. E vai formar a igreja do Senhor Jesus. Jesus não vem buscar os religiosos. Jesus não vem buscar aqueles que aderiram à religião A ou B. Jesus vem buscar aqueles que confessaram a Ele como Salvador e Senhor. Então a conversão é o primeiro passo. Ninguém pode experimentar a alegria da salvação sem uma genuína experiência de conversão. A Bíblia nos dá um exemplo, Nicodemos, líder religioso, capítulo 3 do Evangelho de João. Líder religioso, ouvia falar de Jesus, apreciava os ensinos de Jesus, foi tocado em seu coração e foi procurar a Jesus, foi procurar à noite com medo de ser visto. Às escondidas ele foi, mas não resistiu, foi procurar Jesus. Jesus conhece o seu coração e vai direto no assunto e diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era religioso, mas não conhecia Jesus. Nicodemos era mestre na religião, mas nada entendia de salvação. Jesus lhe diz, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos diz, como isto? Não entendia também esse novo nascimento. E Jesus diz, o que nasce da carne é carne, o que nasce no Espírito é Espírito. Importa essa transformação, esta regeneração, esse novo nascimento. Então, se você não experimentou essa conversão, esse novo nascimento, você ainda não é um verdadeiro cristão. Saulo, a caminho de Damascus, líder religioso, aprendiz aos pés do grande mestre Gamaliel, preparado para defender a religião judaica, e sai para perseguir os cristãos com autorização para assim fazê-lo. Se depara com Jesus. Saulo, por que você me persegue? É interessante que Saulo não fica sem saber quem é. Ele estava tão consciente de estar perseguindo Jesus que ele diz, quem és tu, Senhor? E ali começa a história de Paulo, de um Saulo que se converte a Cristo, dá lugar a Paulo. E aí começa a história do estou identificado com Cristo. Tempos depois, Paulo podia afirmar, eu sei em quem tenho crido. Eu tenho convicção em quem eu tenho crido. E é esta segunda exigência para o cristão verdadeiro. Convicção. O crente verdadeiro não é levado por qualquer vento de doutrina. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4,14, para não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O crente convertido, ele desenvolve a sua convicção, e a sua convicção é no aprendizado constante aos pés, não de Gamaliel, mas aos pés de Jesus. Jesus diz, venham, aprendam de mim.
Sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para as vossas vidas. Aprendam de mim, é o desafio de Jesus, e é dele que nós temos que aprender. O verdadeiro crente tem firme convicção da sua salvação e do significado do seu relacionamento com Deus. O crente verdadeiro não se contenta em simplesmente ouvir uma mensagem, ouvir um pregador dizer que Deus vai me abençoar, que Deus vai me orientar. Não, o crente verdadeiro, ele quer ouvir do próprio Deus. Ele busca a presença do Senhor. E ele quer ouvir dele qual a sua vontade. E ele se compraz nisso. Ele fortalece a sua convicção da salvação aos pés do Senhor, dependendo dele, nas pequenas e grandes coisas, pequenas decisões que nós achamos que somos independentes, podemos fazer nós mesmos, mas em pequenas decisões nós erramos por não buscarmos a orientação do Senhor. Seja numa compra de alguma coisa, seja no fazer algo, seja o empresário que vai decidir algo na sua vida, seja o simples pessoa, seja qualquer área, seja uma questão bem pequena, seja uma questão grande. Aquele que tem convicção do agir de Deus na sua vida, nunca age por vontade própria, ele busca sempre a vontade do Senhor. O verdadeiro cristão, ele sabe discernir entre o certo e o errado, entre o que deve e o que não deve fazer, entre o normal e o anormal, entre o moral e o imoral. Ele tem discernimento, ele sabe discernir em pequenas coisas, como disse. Ele sabe discernir entre se a minha atitude está sendo certa ou não. Aquele que tem convicção da sua fé e do seu relacionamento com Deus, ele para analisar: o que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou fazendo é certo? O que eu estou fazendo edifica a igreja? O que eu estou fazendo edifica a minha família? O que eu estou fazendo orienta o meu povo? O verdadeiro crente, ele mede as suas decisões pela palavra do Senhor, pelo ouvir a palavra do Senhor na leitura bíblica, pelo ouvir em oração. O verdadeiro crente, ele tem convicção para dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus está comigo em qualquer circunstância. Eu sei que o meu Deus me sustenta a qualquer momento. Eu sei em quem tenho crido. A minha pergunta é: você tem essa convicção? Uma segunda exigência para o cristão verdadeiro, uma vida de santificação, que é alcançada pela oração, pela Bíblia e pelo serviço. O serviço está sempre unido à Bíblia, à oração, à vida devocional. O crente que não vive para servir, não serve para viver. Esse é um pensamento que usamos de modo geral, que estou aplicando ao crente. Aquele que não nasce para servir, não serve para viver. Eu aplico ao crente. O crente, tem muitos crentes que simplesmente se contentam em ser membro da igreja. Se contentam tão somente em vir ao culto quando vem regularmente, porque às vezes vem um domingo sim, 8 não. Se contentam apenas em ser religiosos. O verdadeiro servo de Deus quer servir, quer fazer alguma coisa, busca o lugar de serviço. Não se contenta em querer ser servido. O próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, vim para servir. O verdadeiro crente não foi salvo para ser servido, foi salvo para servir. E nós nos realizamos quando estamos servindo de alguma maneira. Seja servo. Mostre sua conversão, sua convicção através da santificação, através do serviço. Diz o texto bíblico de Atos, capítulo 11, 26, que em Antioquia foram os cristãos, os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu posso imaginar os discípulos pregando o evangelho, testemunhando de Cristo Jesus, e aqueles que ouviam, vendo ali pequenos cristos. Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo, miniatura de Cristo. Irmãos, quando eu pensei nisso, como diz o outro, me arrupiou, né? Eu pensei, eu sou um pequeno Cristo.
Ou seja, para o mundo, eu sou esse pequeno Cristo, a miniatura, a expressão de Cristo. Para a minha família, para os meus amigos e até para os meus inimigos, porque a Bíblia nos manda amar os nossos inimigos, eu sou a manifestação do amor, do poder de Cristo. O escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Esta é a ideia de que a minha vida santificada me aproxima de Deus. E se eu não tenho uma vida santa, uma vida digna do Senhor, eu estabeleço barreira entre mim e Deus. Quando eu dou lugar ao pecado na minha vida, seja ele pequeno ou grande, que não tem diferença, eu coloco obstáculo entre mim e Deus. Então, sem uma vida santa, sem uma vida pura, sem uma vida dedicada, sem uma vida de serviço, sem uma vida consagrada ao Senhor, eu não tenho comunhão com Deus, eu não vejo ao meu Deus. E sem esta vida santa que foi fruto de uma conversão, eu não vejo o Senhor na eternidade também. Mahatma Gandhi, grande líder na Índia, ele disse o seguinte: eu seria um crente hoje, se não fosse o péssimo exemplo dos crentes ontem. Eu seria um crente hoje, se não fosse o péssimo exemplo dos crentes ontem. A história de Mahatma Gandhi diz que, quando ele entrou na faculdade, ele tinha uma sede muito grande de Deus. E ele buscava conhecer. Ele diz que conheceu alguns crentes. E foi onde ele vem esse pensamento. A sua frustração, a sua decepção. Uma vida que não é santa, que não é consagrada diante do Senhor, de alguma maneira, ela causa escândalo na vida daqueles com quem ele convive. De alguma maneira. Porque ao invés de refletir a Cristo, reflete a sua vida de afastamento dele. A quarta marca que eu quero destacar aqui é a fé. Há uma diferença entre a teoria e a prática. Na teoria, nós cremos que Deus é um Deus do impossível. Na prática, nem sempre. Na prática, nós somos vacilões. Nós trememos na base diante dos problemas. Surge uma dificuldade, nós ficamos com medo. Tem muita gente, muitos crentes que estão tremendo na base diante do mundo em que vivemos. Estão com medo de enfrentar a realidade do cumprimento das profecias bíblicas quanto à vinda de Cristo. Porque nós caminhamos para dias difíceis, sim, está na palavra de Deus. Paulo disse que nós teríamos dias difíceis, e nós estamos tendo. Os homens seriam maus, seriam corruptos, seriam inimigos do bem. E nós já estamos vivendo essa época. E tem muito crente apavorado. Deus é ou não é Deus do impossível? Na sua vida, Deus é ou não é? Então descanse nele. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aqueles que se aproximam de Deus precisam ter firme convicção de que a vontade de Deus será feita independente do meu medo ou da minha coragem. Então eu descanso no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu descanso no meu Deus. Eu não sei o que será, eu descanso no meu Deus. Meu familiar está muito doente, estou desesperado, estou angustiado com isso. Descanse em Deus. Você não vai mudar nada. A sua expectativa, a sua ansiedade, a sua inquietação não vai alterar nada. Pelo contrário, vai complicar a sua saúde, vai complicar aqueles com quem você convive, vai trazer desespero, angústia. Então descanse no Senhor. Confie nele. Quinta marca, amor. Deus como prioridade. Amor ao próximo como a si mesmos. Foi assim que Jesus resumiu os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas.
amar ao próximo como a si mesmo. Queridos, veja bem, alguém disse, pastor, mas como eu posso amar ao próximo como a mim mesmo se a pessoa não se ama? Bom, a pessoa não se ama porque não tem o primeiro passo, que é o amar a Deus. Então, se você não ama a Deus sobre todas as coisas, você não se ama também e não vai amar o próximo. Então, se você tem Deus como prioridade, se você sabe que o amor de Deus inunda o seu ser, o seu coração, você vai amar o próximo, porque você vai se amar. Porque o amor de Deus vai ser refletido na sua vida. Isso faz parte da santificação, faz parte da comunhão com Deus, esse relacionamento de amor. O salmista no Salmo 142, versículo 4, ele diz, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. O salmista está se sentindo só, isolado. Muitos crentes são meros ativistas, mas sem amor, sem compaixão. Não se preocupam com a necessidade do outro. Quantos estão ao nosso lado pedindo misericórdia, pedindo a manifestação do amor de Deus? No sentido espiritual, no sentido material. O apóstolo Paulo afirma que é o amor de Cristo que nos motiva a amar. Ele diz em 2 Coríntios 5, 14 e 15, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, queridos? A nossa vida não é nossa, pertence a Jesus. É a Ele que nós devemos nos render. Jesus morreu para que nós tenhamos vida. Não vivamos para nós mesmos, mas para Ele que nos amou em Cristo Jesus. Charles Spurgeon, ele disse, certa vez, grande pregador do século XIX, ele disse, no planeta não existe luz, a não ser aquela que vem do sol. E no coração não existe amor verdadeiro por Jesus, a não ser aquele que vem do próprio Senhor Jesus. Não existe amor verdadeiro se nós não permitirmos que o amor de Cristo inunde o nosso ser. O verdadeiro cristão tem suas ações e atitudes movidas pelo amor de Cristo Jesus. Saber discernir a vontade de Deus e obedecê-la é o último passo que eu quero citar, obediência. Todo verdadeiro convertido, todo aquele que tem convicção da sua salvação, todo aquele que tem uma vida de santificação, todo aquele que desenvolve o amor de Cristo na sua vida, ele é naturalmente obediente. A consequência é isto, o quebrantamento do coração, a submissão à obediência. Referindo-se a Saul, o profeta Samuel diz no capítulo 15, versículo 22 e 23, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que a gordura de carneiros. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 2, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Então Paulo diz, o verdadeiro cristão segue o exemplo de Jesus. O apóstolo Pedro também viria falar que ele deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. O verdadeiro crente é servo, não senhor. Ele não é senhor, ele é servo.
Sua vontade é a vontade do Senhor. Seu sentimento é o sentimento do seu Senhor. Assim como o homem sem Cristo satisfaz aos desejos da carne e à vontade do seu Senhor, que é o diabo, o salvo em Cristo se compraz, se alegra, obedecendo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Concluindo então, quais são as marcas no seu corpo que o identificam com o verdadeiro cristão? Quais são as marcas na sua vida que comprovam a sua verdadeira conversão? Quais são as marcas na sua vida que comprovam as suas convicções? Quais são as marcas na sua vida que comprovam a sua santificação, sua vida de santificação? Quais são as marcas na sua vida que comprovam a sua fé, o seu amor, a sua obediência? Quais são essas marcas? O apóstolo Paulo trazia no corpo as marcas de Cristo. Marcas que falavam mais alto que as marcas da circuncisão que os judaizantes procuravam impor aos gálatas. Qual a sua preocupação? Preço ou marca? Você está buscando a marca do verdadeiro cristão, que tem valor eterno, tem valores eternos? Você está procurando marcas da facilidade de uma vida religiosa que se desgasta com o tempo? Qual a sua preocupação? Preocupação com o preço e não com a marca expressa a falta de preocupação com a qualidade. Preocupação apenas com uma vida religiosa superficial mostra que você não está preocupado em ter uma vida realmente convertida aos pés do Senhor. Pense nisso. Que como Paulo, tenhamos a convicção de afirmar: eu sei em quem tenho crido. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que essas marcas sejam visíveis na minha e na sua vida. Que glorifiquem o nome do Senhor. E que mostrem que Cristo é real em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Que nesta manhã possamos fazer um exame sério, sincero, real na nossa vida. E tenhamos a capacidade de discernir o que verdadeiramente temos sido diante do Senhor. Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Que possamos refletir as marcas de Cristo em nosso viver diário. Nas Tuas mãos estamos, prostrados diante do Senhor, e dizendo: Pai, este é o desejo do nosso coração. Que aqueles que estamos compartilhando desta palavra possam ter esse verdadeiro desejo, submeterem-se incondicionalmente ao Senhor, para uma vida nova, diferente, aos pés do Senhor. Seja essa a nossa oração, a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém.